Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você. Bem-vindo ao nosso espaço online desta segunda-feira. Hoje nós vamos falar sobre hepatite C, porque no próximo dia 28 de julho, é o Dia Mundial de Combate à Hepatite C. E na semana passada, o Ministério da Saúde divulgou novas diretrizes para o tratamento da doença. Está conosco o Dr. Evaldo Stanislau Afonso de Araújo, ele é infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutor, muito obrigada pela presença, uma ótima tarde para o senhor. Obrigado pelo convite e boa tarde a todos os espectadores. Vamos começar falando sobre o que foi divulgado pelo Ministério da Saúde. O que muda agora, a partir de agora, para o paciente que é portador da doença? O Ministério da Saúde ele tem como obrigação prover as regras de terapia e de como vai se organizar a atenção à saúde. Então, em doenças de alta complexidade, em doenças de custo de terapia elevada, essas regras elas são muito importantes. Então, evidentemente que não são regras do ponto de vista científico que esgotam a matéria, que sejam o estado da arte daquilo que a gente gostaria de fazer cientificamente, mas ficam próximas do ótimo para uma situação global, como a de um país de dimensões continentais, como é o caso do Brasil. Então, o que o Ministério da Saúde faz, periodicamente, é atualizar essas regras que dizem como se deve tratar determinadas doenças através de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, esse é o termo utilizado. E agora, então, está previsto agora para o mês de julho a publicação e colocando-se em prática a nova portaria que atualiza essas diretrizes para a hepatite C. Como eu disse, do ponto de vista científico, ela não é o estado da arte, ela não traz tudo aquilo que é possível se fazer, mas para o Sistema Único de Saúde, para a média dos casos que a gente atende, dos médicos de uma maneira geral, ela fica muito boa no sentido de que se aproxima daquilo que a gente já vinha fazendo em hospitais universitários, como é o caso do Hospital das Clínicas, em outros hospitais universitários e na clínica privada. Em resumo, ela permite aquilo que a gente chama de individualizar a terapia, ou seja, pacientes, quando eles iniciam um tratamento de hepatite C, eles querem, e nós queremos como objetivo, a eliminação do vírus de hepatite C. O que a gente consegue mensurar através de um exame que verifica a quantidade de vírus que existe no sangue desses pacientes. Isso é feito em determinados momentos. Alguns pacientes têm essa eliminação muito rápida. Pacientes que com 4 semanas de terapia já eliminam o vírus por completo. Esses pacientes, em determinadas condições, eles poderiam ter o seu tratamento até abreviado. Isso é uma coisa prevista em alguns protocolos internacionais e que o nosso protocolo do Ministério da Saúde não permitirá, que é o tratamento mais curto. Mas ele vai no extremo oposto. Aqueles pacientes onde a queda da carga viral ela se dá de maneira contínua, porém lenta, ele vai permitir que a gente acrescente 24 semanas de tratamento. Isto reduz a taxa de recidiva, ou seja, aqueles pacientes que durante o tratamento negativam um vírus e quando a gente interrompe o tratamento, o vírus voltava. Ao prolongar a terapia para esses pacientes que têm aquilo que a gente chama de resposta lenta, a chance da recidiva diminui e, portanto, aumenta a chance de sucesso. Esse é um dos pontos que tem de adequação dessa nova portaria e que é muito boa na nossa avaliação. Um outro ponto que chama bastante atenção é a necessidade ou não de se fazer biópsia do fígado para se iniciar o tratamento. O que o senhor pensa disso? Bom, inicialmente eu acho que é importante, a gente fala biópsia, todo mundo já assusta. O que é uma biópsia, né? E particularmente o que é uma biópsia do fígado? Biópsia do fígado é um exame simples, né? A biópsia do fígado ela tem indicações próprias que o médico especialista sabe quando fazer. Quando bem indicada e bem realizada, a chance de uma complicação é mínima. Qual é o problema da biópsia hepática? O grande problema é o acesso à biópsia hepática. No Brasil e no mundo, o número de médicos capacitados para fazer uma boa biópsia hepática e principalmente para analisar esse fragmento de fígado que é retirado é muito restrito. A quantidade de pacientes que a gente tem para fazer biópsia hepática é maior do que a nossa capacidade de dar resposta a essa demanda. Portanto, o que acontece? Fila. Principalmente nos serviços públicos. A gente tem uma fila para o acesso à biópsia hepática. Entretanto, uma vez que seja realizada, a biópsia hepática é um exame essencial. Ela nos permite dizer qual é o estágio atual da doença no fígado, se esse paciente precisa ou não do tratamento
e também permite o diagnóstico, porque às vezes não é só a hepatite que a gente tem, a hepatite viral. Existem outras doenças associadas. Hoje em dia, com a questão da obesidade, a gente cada vez mais tem a hepatite causada pela gordura, o que a gente chama de esteatohepatite, e por vezes isso está junto com a hepatite viral, e uma domina a outra. A gente tem que definir qual é a doença, as hepatites autoimunes, que às vezes também existe um componente autoimune. Então, a biópsia hepática para o médico é excelente. Ela traz uma segurança e para o próprio paciente ela traz uma segurança grande de que o médico está com uma ferramenta importante para que ele tome uma decisão terapêutica. Como é que é feita essa biópsia hepática? É um procedimento ambulatorial. Hoje em dia não precisa ficar internado para fazer biópsia hepática. Como eu disse, um paciente bem selecionado, com a indicação clara da biópsia hepática, ele vai fazer sem nenhum risco. É feita uma anestesia local, um pequeno corte na lateral, é tão pequeno que depois não é nem necessário receber um ponto, e através desse corte se introduz uma agulha especial que, quando ela é retirada, traz um fragmento do fígado que é então enviado para análise. Este procedimento realizado, ele, como eu disse, tem uma baixa chance de complicação, o paciente fica em observação no hospital ou na clínica por mais umas horas e é liberado para ir para casa. Muito bom. Dadas as dificuldades de acesso e, por menor que seja ainda a existência de algum risco, e com os conhecimentos que se adquiriram ao longo dos anos, vendo que alguns tipos do vírus, em particular o tipo 2 e 3 do vírus da hepatite C, que tem uma resposta muito grande, começou-se a questionar a necessidade da biópsia para todos os pacientes. Então, foi-se dito, e tem se dito em alguns consensos internacionais, que pacientes que sejam infectados pelo tipo 2 e 3 do vírus, ou pacientes que já tenham sinais clínicos indiretos de cirrose hepática, que esses pacientes não necessitariam da biópsia hepática. Além disso, métodos não invasivos para aferir o grau de doença do fígado estão em franco desenvolvimento hoje e também deverão, em algumas circunstâncias, substituir a biópsia hepática. E o que o protocolo faz, então, é trazer para determinadas situações clínicas como essas que eu mencionei, a não necessidade da biópsia hepática para definir o tratamento. Então, em resumo, a biópsia hepática é um procedimento muito bom, necessário, de baixo risco, mas que em algumas situações pode ser dispensada, principalmente pela dificuldade de acesso que alguns pacientes têm ao procedimento. Mas uma vez que tem acesso, eu recomendaria que fosse feito. Para a gente entender exatamente como é que funciona, o paciente pode ser diagnosticado com hepatite C, fez lá um exame de sangue e deu hepatite C. E ele não necessariamente inicia um tratamento, é isso? Existe uma etapa, um momento onde esse tratamento deve ser iniciado, assim como para o vírus da AIDS? Eu costumo dizer para os nossos pacientes, para eles entenderem, que é uma escada, né? E ele vai subindo um degrau de cada vez. O primeiro degrau é descobrir que tem hepatite C. Isso é feito por um exame de sangue muito simples, chamado sorologia para hepatite C. Isso pode ser feito hoje em dia até por uma punção do dedo. Você fura com uma agulha, põe numa plaquinha e essas gotinhas de sangue, em minutos, vão revelar se o paciente tem ou não o anticorpo para a hepatite C. Então, é o que a gente chama de teste rápido. Isso já existe, a exemplo daquelas fitinhas de diabetes e outros testes rápidos. A partir do diagnóstico sorológico, então, a gente começa a subir os degraus para, primeiro, confirmar a infecção. Como é que a gente confirma a infecção? Por um exame chamado PCR, que detecta a presença do vírus. É um exame de alta tecnologia, mais complexo e que é necessário para todos os pacientes que têm a sorologia positiva, porque ele efetivamente mostra a presença do vírus. A partir do PCR, nós lançamos mão de exames de sangue, para que nós possamos fazer uma avaliação da função do fígado como um todo e de outras doenças associadas, de outras sorologias, para ver se o paciente também tem hepatite B, hepatite A, HIV, por exemplo. Lançamos mão de exames de imagem, ultrassom do fígado, eventualmente tomografia, exames endoscópicos e, por fim, em situações selecionadas, a endoscopia. Tudo isso para estadiar a doença. Então, a gente confirmou, estadiou a doença e aí nós vamos chegar na decisão, tratar ou não tratar. É importante enfatizar que para um grande número de pacientes com hepatite C, o tratamento não é necessário. Hoje, o tratamento ele é feito com a injeção chamada interferon, o interferon alfa na sua apresentação pegilada, e um comprimido chamado ribavirina. O tempo de tratamento ele varia, quando não dá certo, 12 semanas até 72 semanas no extremo do genótipo 1 com extensão. E esse tratamento ele tem uma série de dificuldades no manuseio,
em termos de qualidade de vida do paciente, de efeitos adversos, de custo, né? Então, é muito importante a gente definir bem quem precisa do tratamento, né? Além disso, esse tratamento hoje, ele leva ao sucesso de 40% a 50% dos pacientes infectados pelo tipo 1 do vírus. Por essa razão, é que a gente escolhe bem quem precisa do tratamento. E aqueles pacientes com uma doença mais branda, eles podem conviver e ser monitorados e não necessariamente tomar remédio. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos falar ainda sobre formas de contágio, também se esse tratamento realmente cura o paciente com hepatite C. Está conosco hoje o Dr. Evaldo Stanislau Afonso de Araújo, médico infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Até já. Jogando em casa, a começou